faz assim, aproveita tudo. Mingava antes e mingava depois. Da Nova Tamoios. Hoje acontece a inauguração com a presença do governador do estado, João Dória. Está aqui a imprensa, né, acompanhando. Nós estaremos fazendo o percurso. Logo mais Estamos agora A inauguração do trecho de serra da rodovia dos Tamoios, a duplicação do trecho de serra. Inclusive, nesse momento, a gente está fazendo uma visita a um dos túneis aí pouco mais de 3 quilômetros, com várias saídas de emergência, e daqui a pouquinho tem a inauguração. Uma obra bacana aqui que vai facilitar para todos os moradores, né, Gustavo? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Cadu. A todos os ouvintes do Jornal da Morada, Voz do Povo. Não tenha dúvida, né? Um investimento de 3 bilhões aí nessa obra. E quanto vai facilitar, né, Júlio? Não só para os moradores, para os turistas que visitam o litoral norte e também, como a gente até disse no Jornal da Morada, Voz do Povo, Faz parte do contorno inteiro também, então o trecho de São Sebastião e o trecho da Massagem serão liberados juntos. Esse é o túnel 5, porque o sentido do estaqueamento é de São José para cá, né? Então aqui a gente está em cima do viaduto 6, que é o maior viaduto do complexo da Nova Serra, tem mais ou menos 950 metros. E aqui a gente pode ver, a gente estava no trevo, né? Onde ele faz a interligação com os contornos, né? E acaba a Nova Serra, a obra da Tamoios, naquela pontilhão, na estaca 82 ali, no quilômetro 82. Então esse túnel aqui é um túnel de praticamente 3.700 metros. Ele é um túnel de sentido único. Ao lado a gente tem um túnel de serviço para emergência. A gente vai ter a oportunidade de entrar em um túnel desse, tanto na parte da passagem de pedestre, que a gente chama, e ver também o próprio túnel de serviço. E a complexidade, a quantidade de equipamentos, essas coisas todas que a gente tem aí para a segurança viária, né? Então... Esse não é o túnel construído com o cable crane ainda, né? Não, o túnel não foi construído, foi o V3, o viaduto 3. Desculpa, não foi viaduto o túnel, 3. A gente, quando sair desse túnel... Falei uma bobagem, lógico. Quando sair... Você trouxe lá de baixo, né, a estrutura, é isso? Isso. Quando a gente sair desse V5, a gente vai ter outra parada do T5, lá a gente vai parar no V5, que a gente consegue ver o V3 em cima, lá em cima, onde foi feito com o incremento do cable crane. Esse incremento, na verdade, o grande diferencial é que montou lá embaixo, é isso, o viaduto? É o seguinte... Ou uma boa parte, é isso? Vou ver se eu faço uma síntese rápida aqui. É o seguinte, para a gente construir, para a gente fazer a rodovia, a gente precisaria fazer um anteparo na encosta como um todo, os caminhos de serviço que a gente chamava de um A, um B, um C. E a gente, imaginando o tempo que se percorria com tudo que iria se fazer, e a gente começou a estudar essa tecnologia de fora, que é um teleférico de carga, né, biapoiado, que tem a capacidade de transportar 20 toneladas. E com isso também teve um enfoque muito pesado no meio ambiente. A gente ganhou vários prêmios ambientais, porque aonde você tem aqui, por exemplo, nesse viaduto, né, uma fundação a cada 40 metros, lá a gente tem uma fundação de disparo dos balanços que está a mais de 200 metros. Então assim, a gente teve um impacto muito menor no meio ambiente. E também a gente conseguiu vencer toda essa anteparo da costa, da encosta de construção, conseguindo construir esse viaduto, vamos dizer assim, de cima para baixo.
né? A gente fez as fundações, mas todo o resto a gente levava com esse... Precisou escavar menos, é isso? Precisou A gente precisou desmatar menos e ter menos caminhos, né? Além disso, a gente também conseguiu chegar no nosso maior túnel, que tem 5.555, na parte 3 do emboque 3, com ele. E conseguimos dar avanço à escavação enquanto o viaduto ficava pronto. Então, além do viaduto, ele facilitou a escavação muito a escavação que é o maior do Brasil, né? Reduzindo assim prazo, reduzindo assim meio ambiente, desmatamento. Essa parte do túnel eu não sabia, né? Eu sabia que tinha sido usado no viaduto. As áreas de escape são os túneis de serviço, não é isso? Que a gente... Os túneis de serviços eles estão dimensionados para apenas emergências, né? E eles são paralelos nesse túnel 5, a cada 200 metros a gente tem uma passagem pedestre, nos outros túneis a cada 250. Tá. Então a gente só não tem passagem pedestre no túnel 2 porque ele tem menos que 1.000 metros. Então o túnel de serviço ele serve para um bombeiro, ambulância e também para um pedestre numa emergência, é isso? No pedestre numa emergência. Um acidente, alguma coisa mais... Um acidente você para e você vai para o túnel de... E aí, desculpa a ignorância também. Tem essa estrutura de túneis de serviço? Ele vai servir para isso. Em outras rodovias, Alan? Ou isso é uma coisa que vocês mantiveram? Não, existe normativa. A normativa diz o seguinte, vou dar outro exemplo. Em outras obras, muitas vezes você não tem túnel de serviço porque você tem bitúneis. Então um túnel ele vai servir de serviço para o outro. O contorno é assim. Então você tem dois túneis. Se um tem um acidente, ele tem passagem de pedestres que você operacionalmente você fecha um túnel e o outro serve como... Mas aí você tem que fechar a operação. Tem que fechar porque você vai... Esse de serviço não é necessário porque já está para essa destinação. Destinação porque esse sentido é um sentido único. Aí a gente vai ver um desses túneis. Vamos. Vamos fazer só um resumo, Alan. Acho que vale a gente só retomar do início da obra. Um novo trecho formado 22 quilômetros de túneis e viadutos. Isso. Desses 22, 12,8 são túneis. 12,8 são túneis. A gente tem, são 10 viadutos, que a gente chama 11 porque tem um viaduto 1A, 1 e 1A, que foram divididos. E a diferença desses tem pequenos trechos de terraplenagem. Então essa obra ela foi concebida, a gente tem esses eventos de deslizamento que são característicos da Serra do Mar. Então essa obra ela foi concebida muito para segurança porque você está em viaduto ou você está em túnel, né? Então você vai impactar insignificativamente com relação a esses deslizamentos. Então está preparado, digamos, a estrutura está preparada para... Foi dimensionada, né, desde a parte do projeto, estudado para que a gente minimizasse o máximo esses eventos. Essa pista mantém aqueles 100 milímetros e 72 horas de interdição, chuva? Hoje a gente tem essa regra na serra, né? Quando a gente entrar em operação aqui, a gente entende por essa característica que a gente vai evitar muito o fechamento da serra, porque essa serra, no segundo momento, ela também vai conseguir ser reversível. Então se eu tive um problema lá, eu consigo trazer para cá e aqui eu escoar meu tráfego. Tanto quanto indo, toda a parte de segurança, de ventilação foi dimensionada para isso. Os senhores podem notar, a gente aqui é o sentido do fluxo. Vocês vão ver toda a sinalização vertical. Quando voltar tem toda a sinalização também. Então assim, quando a gente estiver descendo, um dia que tiver um problema na serra, a gente vai conseguir escoar o tráfego por aqui. E a gente entende que por ela ter sido concebida em túneis, em viadutos, a gente não vai ter essa peculiaridade que é a geologia, esses escorregamentos da Serra do Mar. Alain, problema de motorista tiver algum problema de pane no carro, dentro do túnel, como é que funciona, como é que ele deve proceder? Não, o sistema de túnel ele é todo inteligente. Você consegue, o CCO, o Centro de Comando Operacional, ele consegue ver o túnel de ponta a ponta. Então se ele tem um problema de pane, a cada 60 metros a gente tem um callbox, a gente tem um telefone. Além disso, a gente tem um sistema de câmera que vai detectar esse carro parado e vai acionar a inspeção. Então com certeza ele vai ser visto, ele tem como acionar o CCO, porque eu tenho a cada 60 metros eu tenho um callbox,
E ele vai ser monitorado pelo CCO porque a gente tem a 100% da via monitorada por câmeras. São mais de 600 câmeras. Nesse primeiro momento, são quantas mais ou menos que vão estar em operação? Em operação, nesse primeiro momento, todas as câmeras de PTZ, que são essas câmeras maiores, são quantas? São 49. E as outras, elas devem entrar em operação em quanto tempo? No máximo, até dia 27 de junho, todo o sistema está integrado. O motorista ele começa a ser monitorado já desde a entrada? Desde a entrada. Só uma dúvida, essas 600 são só na área aqui da serra ou em todo o trecho da Famosa? Não, só nessa área da serra. Da nova serra, porque a gente tem também dentro do túnel, a gente chama de DAI, câmeras DAI, uma a cada 60 metros. Então a gente tem para quê? Para a gente monitorar o sistema de detecção de acidente, se tem algum transeunte andando, algum animal adentrou, se algum carro deixou cair algum objeto, então a gente consegue ver com essas câmeras que automaticamente passa para a câmera PTZ que a gente consegue dar um zoom e saber o que está acontecendo. Na verdade a gente tinha, acho que eram 80 e poucos antes, né, câmeras na rodovia, não é isso? Isso, 85 câmeras em todo o trecho. E aí aumentou para existente. 600 e pouco com o novo trecho, não é isso? Não, são 664 só no novo trecho. Só no novo trecho? Fora os 85 que já existem. Ah, então a gente soma 664 com... Isso, mais foi falado 700 e alguma coisa. Isso, Tá. isso. Vamos seguir?
pra vocês como é que vai funcionar o túnel, pode ser? Aqui é o seguinte. Pessoal. Aqui a gente parou na frente de uma das passagens de emergência, né? Aqui, como eu falei, a cada 60 metros a gente tem um sistema de hidrantes junto a um callbox. Então, se você apertar ali, uma pessoa do CCO vai lhe atender e vai lhe localizar onde você está. Ela sabe, cada callbox desse, ele é referenciado, então na hora que você aperta, o CCO consegue ver exatamente onde você está. Aqui, como eu mostrei que tinha uma câmera a cada 60 metros, vocês podem ver que tem uma câmera aqui. Aqui é o saco. Aqui é quando você olhar a quantidade de carros de veículos que está passando aqui. Segura aí, senão alguém nela, alguém vem vindo. Segura aí. E aqui, como vocês sabem, se tiver alguma coisa, algum acidente, o usuário vai, como a gente tem 200 metros, né, de distância entre um e outra, a gente coloca as placas para ele se localizar aonde ele está mais próximo da passagem. Então ali vocês veem 18 para um lado, 182 para o outro. Então essas placas estão no túnel todo para você, quando olhar, você saber para onde você vai mais rapidamente. Então, para não deixar, tem todo um sistema a gente chama de megafonia, de alto-falante também, para na hora de um pânico, alguma coisa, a pessoa fica meio, né, nervosa, e a pessoa vai falando, né? Vai falando e vai conduzindo os... Sistema de ventilação perfeito. Dá pra ver que é bem arejado, né? Ventila bem. E essas portas de segurança? Corta-fogo. Não, mas ela é uma novidade que... Não, esse sistema de corta-fogo é o sistema tradicional do... Não, ela tem. Ela existe. Dependendo da situação, da peculiaridade de cada túnel, né? Já não gostei desse barulho não, né? Na hora que veio cada... Vamos aqui no túnel? Só tem a gente aqui, né? Tô descendo aí, achei que O Danilo fala aí. Tem um cafezinho, Tem croissant. Aqui é o seguinte, aqui é uma câmera, é passagem de pedestre, onde a gente tem o túnel principal e o túnel de serviço. Então vocês podem olhar que aqui ela é toda equipada para ter uma diferença de pressão. Aqui ela é pressurizada para que o incêndio, se para acontecer, ele não se propague para a área de emergência, para a área que você vai conduzir os afetados, né? Para o túnel de serviço, que seria o resgate, que seria o escoamento a gente chama da população que está dentro do túnel. Então aqui vocês podem ver que é todo monitorado, a gente tem a mesma megafonia, a gente tem a câmera, a gente tem sensor de presença, sensor de abertura de porta, e isso a gente vê tudo. Quem abrir a porta a gente consegue detectar no CCO, e a parte de hidrante também, se tiver alguma coisa aqui. Essa janelinha amarela a gente chama de dumper. Para que isso? Como a diferença de pressão aqui é bem maior, a gente possa ser que, se na hora que a gente tentasse abrir essa porta aqui, ela não abrisse. Por quê? Porque a pressão estava muito maior.
A gente sente em algumas portas, vamos dizer, numa casa de praia, quando tem muito vento que a gente vai abrir, a gente sente aquela pressão. Então, esse damper é justamente para isso. Ele mensura a pressão estática, ele tem uma molazinha e ele abre. Então ele abre para que essa pressão diminua ao ponto que a gente consiga abrir a porta corta-fogo do túnel subsequente. São quantas saídas como essa? 50 saídas. E aqui é o túnel de serviço, também todo monitorado por câmeras, sensores. E qual é a extensão dele? A mesma? A mesma do túnel. Tá. A mesma do túnel. Ele vem paralelo da ponta a ponta. E aí, essas passagens aqui, quantas nós temos, por exemplo, nesse túnel aqui? Nesse túnel, eu sei que são 50 ao total. Se você pegar 5.600 e pouco, dividir por 200, vai dar. Tá. Então aqui são, a cada 200 metros tem uma porta dessa? Nos outros são a cada 250. Só que no túnel 2, por ele ter 714 metros, ele não tem. Tá. Que a exigência são para túneis acima de 1.000 metros. Entendi. Então aqui é o seguinte, aqui é uma área que você tem toda a circulação para manutenção da operação da rodovia, como também para emergência, a ambulância. Nos simulados que foi feito com o bombeiro, eles entraram com o caminhão dele aqui, com toda a situação, pé direito. Foi aquele treinamento especial que a brigada fez, não é isso? Tem um fizeram vários, né? A gente fez mais de um. O último foi esse agora, né? Tá. Então aqui você consegue entrar com a ambulância operacionalmente, aqui é uma área vamos chamar, de remanso. O que estiver acontecendo lá não vai acontecer aqui, não vai estar acontecendo aqui. Aqui eu tenho condição de socorrer, fazer os primeiros socorros e evacuar aqui imediatamente, né? Aqui vai ser só para esse momento ou vai ser passagem normal do civil também? Se quiser? Não, aqui é só para momentos de operacional da concessionária ou emergência. Aqui não tem fluxo de carro. Não, de pessoas eu digo. Não, não. Também não. Não, nenhum canto da rodovia. Só se for uma emergência, né? Só se for uma emergência, mas essa rodovia, se você olhar na entrada dos túneis, ela tem... Tem a faixinha ali para... Não, é proibida a passagem de ciclista e de pedestre. Mas tem uma faixa ali de pessoas, né? Não, para emergência, para quando precisar evacuar. Aqui é só emergência, ali é uma passagem de emergência. Aqui, esse túneis e essa rodovia, ela não está dimensionada para pedestres nem para... Tá? Porque é uma... Se for emergência, o pessoal do CCO que vai orientar... Total. Não é uma passagem livre, né? Isso. Só que esse túnel fica permanentemente, certo? Enquanto não é agora nessa fase de inauguração, vai ficar permanentemente aberto, não é isso? Para essas situações. Claro. Eles vão ter portões, eles vão ser fechados para vandalismo, para um animal, para alguma coisa, mas ele foi concebido para emergência, ele tem que estar para segurança. Porque, na verdade, a gente falava do túnel de serviço, eu mesmo, quando estava escrevendo o quiz, não é túnel de serviço, perdão. Aí eu falei, será que é só quando eu estiver nessa fase serviço, de... né? Não. Ele vai ficar permanentemente, né? Permanente. Ele faz parte do plano de contingência e emergência e ele é dimensionado em sua plenitude para emergência. A gente vai utilizá-lo também para operação, manutenção, os carros operacionais, mas em uma situação de emergência, ele Então, mesmo depois que não tiver mais a operação assistida e tal, ele vai ficar permanentemente. Eu acho que o sistema Anchieta Imigrante ele é bitúnio, não é? Então, exatamente. Então, assim, você tem um túnel. Você deve ter o túnel Mas é um túnel de passagem de veículo, não é um túnel como esse. Isso. É porque esse aqui ele é um túnel. Quando a gente está executando os contornos. Quando a gente acabar os contornos, vocês vão ver que tem passagem de veículos, mas um túnel operacionalmente ele serve de emergência para o outro. Entendeu? Esse aqui, como ele é de sentido único, obrigatoriamente eu tenho que ter um túnel de acima de 1.000 metros. A normativa pede que eu tenha um túnel de emergência, de serviço.
Você tem um túnel. Vandalismo, curiosidade, por exemplo, existem essas portas saída de emergência. Como evitar isso? De repente a pessoa querer abrir só para passar, elas ficam travadas Não, elas só não numa podem. emergência? É não. operacionalmente. As câmeras, você vê que tem câmera em todo canto e pela inspeção. Na hora que a gente vê que tem uma pessoa, automaticamente o CCO vai mandar uma inspeção vir aqui e saber o que está acontecendo. Deve a pessoa ficar entrando e abrindo as portas de curiosidade, aquela coisa para. Não pode. Ver. Não pode. Primeiro que não é para ter pedestre. Isso. Mas vamos dizer que uma pessoa pare o carro num acostamento e queira fazer alguma coisa. Em quanto tempo mais ou menos vocês fazem a abordagem numa situação dessa se acontecer? Eu venho com o meu carro, paro aqui e quero entrar aqui. Quero ver, tô curioso. Em quanto tempo que eu parei meu carro, vocês chegam até o local aqui, mais ou menos? Eu posso? Vamos dizer assim, a nossa operação é no máximo, se eu não me engano, a gente pode chegar até 30 minutos. Mas eu consigo reagir imediatamente. Certo? Porque eu tenho pessoas que na hora que tiver uma questão dessa que esteja colocando a rodovia em risco, eu fecho as cancelas, tá certo? Fecho a cancela e vou ter inspeção aqui na boca do túnel. Então aqui vai ser coisa de 5 minutos eu tô aqui. O colaborador está aqui. Entendeu? Então, mas a reação é de imediato. Então vocês estão preparados, né? Ele vai escutar sirene. Então assim, se for um curioso que tá só querendo fazer uma brincadeira, na hora que ele escuta, ele vai ser advertido, ele vai voltar pro carro, né? Agora, vocês têm sistema de som de alto-falante que pode falar fulano? ali, ó, do lado, muito. Não, para poder falar, por exemplo, se a pessoa Total. Falar. Dentro lá na via, vocês podem ver. Então assim, a gente chama de megafonia. Ele vai ser visto, ele vai ser monitorado, vai se conversar com ele. O que sai nessa, né, de repente se eu entrar aqui e for um intruso, tem como a gente mostrar como é que fica? O que sai nessas... Não, porque você vai saber no CCO. Mas qual que é o alerta primeiro? Não, aí você vai ter um operador conversando. A pessoa vai... Ô cidadão, você está fazendo o que aí? Você está na saída tal, é o proibido. Por favor, retornar para o seu carro tal. Mensagens de segurança e de atenção. Você falou meia hora, mas não é a meia hora para chegar ao socorro. Não. Tempo médio para atender. A identificação é imediata. Não, e a reação é imediata. E aqui, se precisar passar uma ambulância para pegar alguém também, entra por aqui. Total. Tanto ela pode entrar subindo quanto descendo. Tudo coordenado com o CCO. Nosso CCO vai controlar esse. E aí o tempo médio, por exemplo, você falou, quando acontecer uma emergência, o CCO ativar e vir uma ambulância. Corpo de bombeiros, qual é o tempo médio? Por isso que eu perguntei também, porque eu falei, será que... É imediato, né? A gente vai ter colaborador nos emboques, nas entradas e nas Acionamento saídas. é imediato, mas se eu precisar trazer uma ambulância, suponha, para um acidente e tal, o que é? Depende do tempo de atendimento do Você bombeiro, vê, aí, do serviço de... bombeiro, por exemplo, a gente tem ambulância embaixo e em cima. Certo, então, isso que eu queria saber. a gente tem ambulância, a gente tem 4 pontos de ambulância. Né? Então a gente tem lá no CCO, a gente tem aqui na base de trens, a gente tem aqui embaixo, né? E a gente tem esses pontos. Então é rápido. Agora, se a gente depender do bombeiro, vai ter um tempo de resposta que eles mesmos estão se dimensionando mais aqui para Caraguá, porque antigamente os maiores turnos estavam em Santos, agora estão aqui. E tem todo um treinamento e o nosso pessoal também é instruído. Então talvez exija esse redimensionamento até do Corpo de Bombeiros mesmo. Já está existindo aqui para Caraguá, né? Com certeza eles estão totalmente integrado com a gente, né? Fizeram os treinamentos. Isso, a gente treinou todos, assim. Agora, se você tem 4 pontos de ambulância, então, se você tiver uma necessidade de uma emergência, o tempo médio de socorro que é 5 a 10 minutos, que é o tempo padrão, é isso? No máximo, é isso aí. O problema é que... É porque o protocolo, eu trabalhei na saúde, o protocolo é até 10 minutos, né? Que é considerado o tempo de êxito, de sucesso internacional, né? Que às vezes a gente não se consegue. Numa cidade como São Paulo, o SAMU nem sempre consegue atender nesse tempo, né? Mas então aqui vocês vão atingir esses padrões internacionais, né? Com certeza, porque a gente tem a via livre, né? De ponta a ponta a gente vai ter a via livre. A velocidade é 80 no fluxo normal, e se porventura a gente tiver na reversível, 60. Vocês vão ver placa descendo também, mas é 80. Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima, porque a gente tem que voltar até umas 15 para as 11, né? Você acabou
Eu conheci pela foto do WhatsApp. Não, pra gente é mais interessante. Meu, parece um avião. Eu pensei que era um avião, pô. Ô, mano. Tudo bem aí, Júlio? Maluco, hein? Como é que vocês conseguiram colocar aquilo lá? Demais. Engenharia isso é um brilho, a linha que os caras levavam. É. Aquele é o maior. Não, aquele é o V3. O maior é o que a gente tava lá no comecinho, que é o V6. Maior viaduto. Maior viaduto. Não, não. Túnel. O túnel é aquele. Ah, tá. Na verdade, o túnel, Sai lá. ele entra aqui, e o emboque entra aqui embaixo, mais ou menos aqui nessa altura, e sai lá em cima. Esse já é o que a gente chama do maior túnel do Brasil, então, é esse. Começa aqui nessa gruta aqui, entendeu? Vai... Logo depois dessa grutinha aqui tem um emboque. Tá. Tá. E sai lá em Eu tava cima. imaginando lá em Sai lá naquela casinha lá em cima, lá, ó. Ah, mas sai lá em cima. É porque são 5,5 km, não é isso? Ele faz
uma ferradura, né? Tá bom. Procurando cobertura e aí tem que atender. Não tem isso não. Não. É. Será que essa pista aqui? Esse aí sabia também. Agora com essa operação a gente vai ter uma até a gente tá aprendendo, vai. Ó, o colega Zorlan tá dando uma malinha também, que você quer. Vizinho na barriga assim? Eu já perguntei, né? Só aqui, né? Não, pode ter seguro de fora. E é esse o maior do Brasil. Saiu